Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Unauim. Peço que vocês curtam, compartilhem o link dessa transmissão. Se inscreva também no canal da comunidade no YouTube. E se você tiver alguma dúvida sobre o estudo bíblico, alguma passagem, você pode colocar nos comentários que a gente vai tentar responder, ok? Vamos iniciar esse estudo bíblico com a mandação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, toma conta do nosso coração, dá-nos a graça de compreender a Tua palavra e dá-nos sabedoria e prontidão para pô-la em prática. Amém. Amém. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias, e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para o mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra, e disse-lhe: Eu te darei todo este poder, com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Conduzindo-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda: E eles te tomarão pelas mãos, para não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. A gente vê aqui, Jesus, após o batismo, foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E no deserto ele foi tentado durante 40 dias. Ele sofreu a tentação e quando ele teve fome, o demônio se apresentou a ele no momento oportuno, no momento da fome. Geralmente a gente não controla o nosso impulso. As pessoas que já tentaram fazer algum tipo de jejum ou até mesmo a dieta, sabem que quando tem a fome, as tentações aparecem e talvez você tenha até cedido. Então o demônio se apresenta a Jesus e diz para Jesus: Tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus vai replicar: Não só de pão vive o homem. O primeiro Adão, que era nossos primeiros pais, eles foram vencidos pela tentação no paraíso. Eles tinham tudo lá, e mesmo assim eles cederam à tentação. E Jesus, ele vai ao deserto, e no deserto ele vence o tentador. Nós também devemos lutar para vencer este tentador. Mesmo que você esteja no deserto, este deserto é algo que Ele quer lhe curar, que quer lhe fazer mais forte, que quer que você vença as tentações. Então Jesus, ele venceu todas as tentações dos prazeres carnais, ou seja, ele não se alimentou. Ele venceu a tentação também de adorar outras coisas, de não ter Deus como seu único Senhor. E ele venceu a tentação das riquezas. Então são 3 tipos de tentações aqui que mais nós humanos somos tentados. E Jesus deu-nos o exemplo e conseguiu, com a graça de Deus, que diz que aqui que ele foi quando estava pleno do Espírito Santo. Se nós queremos vencer as tentações, devemos também nós clamar que o Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos vencer cada tentação.
Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou e, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro e entregou ao servente, e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos o que é essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam ao seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Jerusalém muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos nas sinagogas se enfureceram, e levantando-se expulsaram para fora da cidade, e o conduziram até o cimo da colina, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando no meio deles, prosseguia seu caminho. Jesus, ele volta para sua cidade, Nazaré, e começa a leitura do livro do profeta Isaías, e aqueles que eram os seus concidadãos, né, aqueles que viram o crescimento de Jesus, eles queriam que Jesus fizesse os mesmos milagres que tinha feito em Cafarnaum. Porém, eles não tinham a mesma fé. Eles, por acreditar que conhecia Jesus, não se abriram à graça. Muitos de nós hoje talvez dizem: não, já sei quem é Jesus, eu conheço, né? Eu conheço a palavra de Deus, eu sei quem é Jesus, e talvez tenham essa falsa impressão que conhece Jesus e de fato não conhece e não se deixa tocar por Jesus, para que Jesus nos cure. Jesus aqui está falando para aquela comunidade que tinha incredulidade, que achava que conhecia Jesus de fato, quando na verdade não o conhecia. Nós também devemos nos aprofundar e conhecer de fato quem é Jesus, amá-lo, saber que Ele tem o poder para tudo mudar, e confiando nele, sem querer sermos orgulhosos, na nossa humildade do coração, deixar que Jesus faça em nós. Desceu então a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falavam com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinarmos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: O que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e com poder aos espíritos impuros, e eles saem, e sua fama propagava por toda a redondeza. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela e conjurou severamente a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou
e se pôs a servi-los. E a gente vê Jesus, que chega em Cafarnaum, e ensina, e aqueles homens ficam todos pasmados, admirados do ensinamento de Jesus. Diferente dos nazarenos, que já criaram uma resistência a Jesus por achar que o conhecia. E Jesus cura, expulsa os espíritos imundos, né, os demônios que se apossavam de algumas pessoas, e aquelas pessoas se admiram do poder de Jesus. Jesus vai à casa de Simão Pedro. Quando chega lá, a sogra de Pedro está com febre, Jesus a cura. E é interessante notar que a Escritura diz que imediatamente ela se pôs a servi-los. Quando nós também somos curados das nossas enfermidades, daquilo que nos aprisiona, nós devemos imediatamente fazer como a sogra de Pedro, se colocar a serviço do Senhor. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Em tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo, e tendo encontrado, queriam retê-lo, impedindo que as deixasse. Ele, porém, lhe disse: Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a gente vê Jesus, né, aquelas pessoas queriam reter Jesus, né? Não, fique aqui conosco. Jesus disse: não, a minha missão é pregar a boa nova do reino em todo o campo. Então Jesus, ele não se acomodou, né, com aquele público que estavam ali querendo ficar com ele. Jesus foi para onde às vezes ele não era nem desejado, como quando ele vai para Jerusalém, já sabendo que seria condenado à morte. Porque Jesus, ele vai a cada um de nós. Ele quer nos encontrar, mesmo que nós criamos resistência a ele. Jesus vai até a nós. Jesus não vai só aquelas pessoas que têm abertura, mas Jesus vai ao encontro daquelas pessoas que não se abrem também, né? Mas aí cabe a cada um de nós se abrir ou não à graça de Deus. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Se inscreva no canal da comunidade se você ainda não se inscreveu. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.